Bom, estamos iniciando aqui a gravação, então bom dia a todas e todos, novamente. Essa aqui é uma aula inaugural do PPGA, né, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFBA, do semestre 2021.2. Nós temos, então, uma palestra com o antropólogo colombiano Maurício Caviedes. Maurício, eu vou fazer uma leitura aqui, rápida biografia do Maurício. Ele é professor do Departamento de Antropologia da Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá, Colômbia. É ex-presidente da Associação Colombiana de Antropologia, na gestão 2019 e 2021. Então, recém saiu, né, Maurício, da presidência da associação. Faz um mês, exatamente. Oi? Faz um mês. Um mês, ok. Ele é doutor em História pela Universidade Nacional de Colômbia, realiza pesquisas com comunidades indígenas sobre direitos dos povos indígenas, educação e movimentos indígenas. Integra os grupos Problemáticas e Perspectivas Contemporâneas dos Povos Indígenas e Grupos Étnicos, da Universidade Nacional de Colômbia, e do Grupo de Estudos sobre Identidades e Práticas de Poder, também da Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá. Então, o Maurício está em processo de contratação como professor visitante do PPGA, com um projeto de pesquisa intitulado Identidades Étnicas na Experiência dos Professores Indígenas nas Escolas do Brasil e da Colômbia. Então, é sobre esse tema, né, que Maurício vai apresentar, então, uma palestra para a gente discutir questões da atualidade indígena, né? Não tenho aqui... já passei tanto esses... até aqui. O título, né, da palestra do Maurício de hoje é Desafios da Educação Indígena na América Latina e algumas ideias para afrontá-los. Bom, é isso. Então, muito obrigada, Maurício, pelo início, né, das atividades, a partir desse convite aqui que você aceitou, do PPGA. E passo a palavra a você, então, tá? Enquanto eu fico aqui no acesso das pessoas. Obrigado, Fátima. Então, eu quero também agradecer você e o PPGA em geral, da UFBA, por ter me convidado para fazer esta aula. E eu quero começar dizendo duas coisas. A primeira é que eu tentarei fazer esta apresentação com a menor quantidade possível de geringonça e referência para autores. Essa escolha não tem o propósito de rejeitar a importância desses autores no tema da educação indígena, mas eu gostaria de dirigir esta fala para um grupo maior, né, mais amplo, de pessoas que pudessem se interessar no tema. E para quem esteja interessado em pesquisar sobre o tema, no final eu posso oferecer algumas ideias da produção acadêmica, né, quem quiser aprofundar sobre ela. A segunda coisa que eu gostaria de explicar é que eu me interessei pela educação indígena há 22 anos por acidente. Sendo estudante de antropologia na Colômbia, eu queria estudar as lutas pelas terras indígenas na região dos Andes colombianos. E escolhi uma comunidade da região pela importância dessa comunidade nas lutas indígenas dos Andes. Naquele momento, eu achava que os povos indígenas se interessariam pela minha pesquisa porque eu achava que poderia ajudar na denúncia pública da situação dos povos indígenas, mas eles não concordaram com isso. As autoridades indígenas da comunidade não acharam que um documento antropológico acadêmico seria útil. Mas lá na comunidade, alguns dos professores da escola acharam que a minha pesquisa, embora não fosse de utilidade, a minha presença poderia ser, porque eu poderia ajudar no ensino de alguns conteúdos nas escolas da aldeia. Então, não porque eu soubesse desses conteúdos, mas porque as escolas indígenas de lá, muitas vezes, não têm suficientes professores. Então, eu aceitei trabalhar de graça na escola, ajudando o professor e os professores da aldeia, e as autoridades me permitiram ficar um ano lá e fazer a minha pesquisa. Mas eu gostei de ajudar na escola e viver lá, e embora fosse pouco tempo, eu me empolguei
com o tema da educação indígena. A maioria dos povos indígenas da Colômbia busca de uma educação indígena que reconhece o valor do conhecimento indígena é tão importante quanto a luta pela terra, e uma luta faz parte da outra, elas se alimentam uma à outra. Então, eu trouxe uns slides para vocês não ficar chatos com tanta coisa, e eu também escrevi o que eu ia dizer hoje, porque, como eu expliquei no começo, faz tempo que eu não falo português assim, dessa forma, e então fico com vergonha de fazer muitos erros. Então, eu vou compartilhar a minha tela para vocês me acompanharem com os slides. Aí vocês estão conseguindo ver? Está chegando. Sim, estamos vendo, Maurício. Tá, ok. Então, para entrar no assunto, os povos indígenas defendem uma escola e um currículo que incorpore os conhecimentos indígenas. Com frequência, os governos exigem uns conteúdos específicos, ligados com o conhecimento que chamamos de universal: matemática, ciências naturais, alfabetização na língua nacional, espanhol, português, algumas noções da geografia nacional, noções da geografia do mundo, história política nacional e, às vezes, inglês. As constituições de muitos países da América Latina, incluindo o Brasil, reconhecem o direito dos povos indígenas de ensinar nas línguas indígenas dentro das escolas das terras indígenas e de ensinar os conhecimentos indígenas e de ensinar a história das suas terras e dos seus povos. Mas isso acontece na realidade, ou acontece... Quer dizer, isso não acontece na realidade. Ou, se acontecer, acontece sem a ajuda dos governos, porque esses governos só se interessam pelos conteúdos oficiais que eles acham importantes. Na maioria das escolas, os recursos financeiros são poucos e nem os conteúdos oficiais são ensinados eficientemente. Mas os governos poucas vezes se interessam pelos conteúdos dos conhecimentos indígenas dentro da escola. Os professores, as organizações e as lideranças indígenas sem recursos para isso tomam nas suas mãos a tarefa de incorporá-los. A maioria das pessoas acham que os conhecimentos chamados de universais são indispensáveis e as crianças têm direito de receber esses conhecimentos para viver uma vida satisfatória, participar na vida política nacional e defender os próprios direitos indígenas. Pensamos, em geral, que é necessário que todas as crianças indígenas aprendam matemática, saibam ler, escrever e entendam as leis da natureza. Poucas pessoas, ou ninguém quase, pensaria que as crianças devem passar pela educação sem esses conhecimentos. Mas, do outro lado, as nossas constituições reconhecem a luta indígena por aprender os seus próprios conhecimentos, embora isso não esteja acontecendo. Então, como podemos ajudar nessa tarefa? Como podemos ajudar para que essas escolas tenham suficientes recursos, criem novos currículos e ensinem os conhecimentos indígenas e os conhecimentos chamados de universais? Podemos pensar que isso não é problema. Podemos ensinar as duas coisas, mas existem barreiras para isso. A primeira barreira é o processo de ensino e as características dos conhecimentos. A segunda barreira são os recursos das escolas. Então, eu quero começar com o primeiro. Quem já foi na escola e quem já ensinou na escola ou em qualquer outro lugar, sabe uma coisa: aprender leva tempo. Com certeza, podemos melhorar a metodologia de ensino para reduzir esse tempo, mas, em qualquer caso, quanto mais devam aprender as crianças, mais tempo leva ensiná-lo. Do outro lado, nem sempre o aprendizado de uns conhecimentos harmoniza com os outros conhecimentos.
nós, normalmente, por isso eu escolhi essa imagem de Pocahontas, porque muitos professores indígenas e muitas pessoas dedicadas ao tema da educação indígena falam de juntar o melhor dos dois mundos, né, como no filme. Mas eu quero propor o seguinte: as escolas indígenas podem ensinar o conhecimento indígena, mas a melhor forma de ensinar o conhecimento indígena é não tentar traduzir esse conhecimento indígena para o conhecimento que nós achamos de legítimo. Podemos chamá-lo de universal, científico, ocidental, mas um dos desafios que temos é ensinar o conhecimento indígena sem tentar traduzi-lo. Quero explicar essa ideia por meio de um episódio. Há uns 3 anos eu apresentei algumas das ideias que apresento hoje aqui para um grupo de estudantes de antropologia do primeiro ano do programa de antropologia na Universidade Nacional da Colômbia. Eu quis explicar que muitas vezes esperamos achar entre os povos indígenas os conhecimentos que nós achamos importantes, sem levar em conta a possibilidade deles terem outros conhecimentos de maior valor. No entanto, os povos indígenas podem utilizar conhecimentos diferentes dos nossos para resolver problemas na vida real. Essa diferença pode se transformar em uma dificuldade para os professores e professoras indígenas nas escolas. Por exemplo, a dificuldade de achar termos na língua indígena para explicar ideias que não existem na língua dos povos indígenas, ou o contrário, a dificuldade de achar palavras nas línguas não indígenas, no espanhol, no português, para explicar ideias dos povos indígenas. Às vezes, essa diferença pode se transformar em uma contradição. A antropóloga Laura Calle me ensinou que um dos exemplos que com frequência ofereço para explicar isso. Esse exemplo é o ensino dos reinos da natureza nos primeiros anos do ensino básico. Os reinos da natureza são plantas, animais, protozoários, cromistas, fungo, bactéria e arquebactéria. No entanto, seguindo os conteúdos obrigatórios do Ministério de Educação Nacional da Colômbia nos primeiros anos, professores e professoras escolares simplificam o ensino dos reinos da natureza como plantas, animais e minerais. Nos anos seguintes, eles começam a explicar a mesma classificação, incluindo bactéria e outros organismos. Mas nos primeiros anos, com o propósito de facilitar o ensino, os professores e professoras explicam que as plantas são seres vivos, mais diferentes dos animais pelas suas formas de alimentação e outras características. Explicam que os animais são também vivos e, finalmente, explicam que os minerais são uma parte viva da natureza. Essa diferença ganha importância na política e economia nacional, porque é a partir dela que nós percebemos alguns elementos da natureza como recursos naturais que podemos explorar com o propósito de gerar energia, desenvolver a indústria e gerar emprego, por exemplo. E assim, percebemos o petróleo. É por isso que os cidadãos não indígenas aceitamos que o petróleo seja explorado para a venda. No entanto, vários povos indígenas da Colômbia e outros países da América Latina, incluindo o Brasil, percebem muitos desses elementos naturais como elementos vivos. Montanhas, rios e até pedras não simplesmente são percebidos como vivos pelo pensamento indígena, mas também podem, em algumas circunstâncias, falar com as pessoas e tomar decisões. Na Colômbia, vários povos indígenas lutam há décadas contra a decisão dos governos de explorar petróleo e outros recursos naturais nas terras indígenas. Esse é o caso dos indígenas Uwa, dos Embera, os Siquani, os Cog, entre outros. A mesma luta existe entre vários outros povos da América do Sul, de novo, incluindo o Brasil. Como então? A forma de simplificar o ensino para facilitar a compreensão do conhecimento chamado de universal atinge o pensamento indígena e a capacidade das gerações mais jovens para entender essas lutas. Em outros casos, não existe uma contradição evidente, mas sim uma dificuldade. Por exemplo, como ensinar o sistema solar em uma língua que não tem a palavra sistema, embora seja uma língua rica e complexa. O último exemplo, que com frequência acontece em muitas escolas indígenas, é o exemplo da matemática. Muitos povos indígenas não têm termos para os números ou as abstrações da matemática. Isso não quer dizer que no pensamento indígena não existe a abstração.
No pensamento indígena, as abstrações tomam com frequência a forma de signo, metáfora e metonímia, mas em alguns casos não existem outras abstrações. Por exemplo, entre alguns povos indígenas, os números não são conhecidos ou utilizados com frequência. Foi esse o exemplo que eu quis utilizar com os estudantes de antropologia da Universidade Nacional. Narrei uma história que aparece em um livro do linguista americano Daniel Everett. O livro chama-se Não Durma, Há Cobras, Tem Cobras. Né? Everett foi missionário do Instituto Linguístico de Verão no Amazonas brasileiro durante vários anos e aprendeu a língua dos Pirã. Depois de morar muitos anos tentando evangelizar os Pirã, virou ateu e dedicou-se a estudar a complexidade das línguas indígenas. Mas a vida do Everett, evangelizador transformado pelos indígenas e apaixonado pelo conhecimento indígena, não é a história que eu narrei. Narrei um exemplo simples do Everett, que conta uma das dificuldades para aprender a língua Pirã, que conta que uma das dificuldades para aprender a língua Pirã foi o fato de que essa língua não fazia muita diferença na quantidade no momento de nomear vários objetos. Por exemplo, ao deixar cair uma rama, os Pirãs, segundo Everett, utilizam uma oração que pode ser traduzida como a rama cai no chão. Mas ao deixar cair 2 ramas no chão, os Pirãs, segundo Everett, diriam uma quantidade maior de ramas cai no chão. Decidi, naquela ocasião, utilizar a experiência do Everett porque é semelhante, mas não igual, com situações que eu tinha experimentado antes. A primeira nas minhas tentativas de aprender a língua do povo Embera Catiu na região do Caribe colombiano, perto da fronteira com o Panamá. Com esse propósito, eu costumava fazer perguntas para Evaristo Domicó, um jovem indígena Embera que aceitou me ensinar a sua língua. Mas eu queria aprender a língua Embera da forma em que eu tinha aprendido outras línguas diferentes do espanhol, por meio de estruturas gramaticais e exemplos baseados nessas estruturas. Assim, eu perguntava para o Evaristo como dizer, por exemplo, eu como milho. Depois eu perguntava como dizer, você come milho. E depois de perguntar com todos os pronomes, utilizava a mesma oração com o verbo no passado. Por exemplo, como dizer, eu comi milho. E assim por diante. Um dia eu perguntei para o Evaristo como dizer, ontem fui tomar banho no rio. Evaristo pensou por um momento e respondeu, não pode. Eu, confuso, perguntei por quê. Ele respondeu, se já foi no rio e voltou, então não pode dizer, fui no rio. Deve dizer, voltei do rio, porque não pode voltar sem ter ido. Eu insisti. Então vamos supor que fui no rio e ainda não voltei. Ele respondeu de imediato, se foi no rio e não voltou, então não pode estar dizendo nada para a gente, porque ainda não voltou. Ao narrar essa experiência em ambientes acadêmicos, muitos linguistas têm a tendência a sugerir que eu não conheço o suficiente da língua embera e que essa conjugação deve existir na língua embera, embora eu não a conheça. Eles poderiam estar certos, porque eu não falo a língua embera perfeitamente e também não sou linguista. Mas esse não é o fato do Everett, não é o caso do Daniel Everett. Então, o que eu quero explicar com o episódio do Everett e o do banho do rio é que muitas vezes achamos que podemos traduzir exatamente os conhecimentos que os nossos governos, os nossos cientistas e os nossos educadores acham que devem ser ensinados na escola. Mas às vezes, algumas das ideias que achamos devem ser ensinadas em uma escola não harmonizam com as formas de pensamento indígena. É verdade que língua e pensamento não são a mesma coisa, e pelo fato de não existir tradução exata, não devemos pensar que não existe forma de explicar na língua indígena. Mas para ajudar na compreensão dessa ideia, gostaria de utilizar um último exemplo observado nas escolas indígenas Ticuna do Amazonas brasileiro, no município de Tabatinga, na fronteira entre o Brasil e a Colômbia e o Peru. Essa fronteira que vocês veem ali, né, que junta 3 cidades que são de 3 países diferentes, Peru,
Colômbia e Brasil. E ali tem vários povos indígenas, né, e aldeias indígenas ao redor dessas cidades, que na verdade são uma cidade só, mas as pessoas passam por essas cidades, né, todos os dias, em vários momentos do dia, e os povos indígenas da região estão em essa região habitando aldeias indígenas em vários lugares dessas cidades. Povos indígenas diferentes em países, os mesmos povos indígenas em países diferentes, atravessando pelas fronteiras o tempo todo. Nessas escolas, quase todas as aulas são ensinadas na língua ticuna, no caso dos indígenas ticuna, porque lá tem também indígenas Murumoina, tem vários povos indígenas. Então, as aulas são ensinadas, no caso dos ticuna, na língua ticuna, mas não a matemática. Segundo observei lá há poucos anos, entre 2015 e 2018, os professores e professoras explicam os termos da matemática em português, às vezes misturados com algumas palavras na língua ticuna, mas principalmente em português. Enquanto maiores as crianças, enquanto mais velhas, quer dizer, as crianças, mais utilizam o português para ensinar a matemática. Todas as outras disciplinas são ensinadas na língua ticuna. Com frequência, profissionais da antropologia, a linguística e a pedagogia argumentam que, no ensino intercultural, nas escolas indígenas, devemos ensinar os conhecimentos universais e os conhecimentos indígenas. Não existe razão para não fazer isso, mas vale a pena perguntar como ensinar esses conhecimentos se não harmonizam, se existem contradições com consequências políticas, como nos casos das lutas indígenas pelo petróleo, percebido no caso dos indígenas como sangue da terra, e no caso das cidadãos não indígenas, como recurso para o crescimento econômico nacional. No final daquela apresentação na Universidade Nacional, com o episódio do Everett como exemplo, 3 estudantes de antropologia se aproximaram. 2 deles afirmaram que eles achavam preciso estudar as formas do pensamento indígena porque tinham certeza de que por trás delas existia um pensamento matemático. A terceira estudante me explicou que já existiam vários estudos que demonstravam que Everett estava errado ao dizer que na língua pirã não existem os números e que eu deveria me informar desses estudos. Eu os procurei e achei um debate muito interessante entre Everett e vários linguistas sobre o papel da gramática no conhecimento. Mas nenhum desses trabalhos fala exatamente da não existência dos números entre os pirã. Não é impossível que os indígenas que Everett conheceu durante mais de uma década não ensinassem bem a língua para ele. Também é possível que existam números na língua pirã, mas nem todos os pirã os conhecem, porque são poucos os que utilizam esses números. Mas existem vários e vários linguistas e profissionais da antropologia com estudos entre vários povos indígenas da Amazônia e várias regiões do mundo que documentam que não existem palavras em muitas línguas indígenas para os números. Em alguns casos, existem poucos números. Alguns povos indígenas têm números só até 3, 5, 10, 7. Poderíamos utilizar, é claro, somas ou multiplicações para criar outros números, mas essas operações não são frequentes. Por falar nisso, os números que achamos de universais, essa é uma foto uma imagem das escolas indígenas ticuna na fronteira entre o Brasil e a Colômbia. Por falar nisso, então, os números que achamos ser universais nem sempre existiram. Sabemos, por exemplo, que na matemática, na Roma Antiga, o zero não existia. Sabemos também que os comerciantes árabes trouxeram o conhecimento do zero até a Europa ao redor de 1200. E que se popularizaram por meio do livro do Fibonacci, que sugeriu utilizar a numeração arábica e não romã no comércio europeu. Antes existia sim a ideia de vazio, mas o zero não era utilizado na forma de número entre os comerciantes europeus. Nós achamos que a matemática escolar é necessária no cotidiano porque estamos acostumados com relações baseadas no dinheiro. Mas isso não acontecia na Europa de 1200 entre pessoas que não fossem comerciantes.
se essas pessoas podiam viver e resolver problemas do cotidiano sem utilizar os números com frequência, ou sem utilizar muitos números, ou sem alguns números, por que não podemos pensar que isso aconteça entre os povos indígenas? Existe um filme do Pato Donald que explica para as crianças que a matemática é universal, que tudo tem matemática e é explicável por meio da matemática, que a matemática é a língua do universo. Alguns professores indígenas de matemática na região Aymara do Peru já me disseram que isso é verdade. Tudo tem matemática. Mas esses mesmos professores e professoras também me contaram em reuniões sobre educação indígena que os pais e mães deles cuidavam do gado da forma tradicional, com uma sacolinha de pedras, com uma pedra para representar cada vaca, porque não existiam números para contar as vacas, ou fazendo uma marca diferente em cada vaca para saber qual dos filhos e filhas herdaria cada vaca, porque não existiam números para dividi-las. Podemos nos perguntar, então, além disso, se nós precisamos tanto dos números, quanto afirma o Pato Donald. Não é verdade que nem sempre todo mundo olha se recebeu o troco exato depois de uma venda? Embora seja uma pessoa adulta que sabe matemática, porque existe uma relação baseada na confiança? Quer dizer, às vezes, quero explicar isso, às vezes fazemos vendas ou compramos coisas, mas não olhamos com exatitude se recebemos o troco, por exemplo. Quantos de nós precisamos da álgebra nas atividades diárias? Não é verdade que resolvemos muitos problemas matemáticos por meio da intuição? Por exemplo, as quantidades dos ingredientes na cozinha, ou a quantidade de tempo para cozinhar uma certa quantidade de alimentos, ou o tempo preciso para chegar de um lugar para outro, sem importar qual é a forma de se transportar. Fazemos essas medições de forma intuitiva, ou não intuitiva, às vezes por meio do corpo, às vezes por meio do ritmo, mas não por meio da matemática. O que é mais interessante não é que alguns povos não utilizem números, mas que estudantes de antropologia e linguística não estejam dispostos a aceitar que vivemos sem matemática na vida diária. Poderíamos aceitar que existem outras formas de resolver problemas além da matemática? Existem autores que estudaram já as formas de resolver problemas que não estão baseados em conhecimentos formais, entre eles a matemática. Alguns desses autores explicam que, às vezes, no cotidiano, é mais fácil e até mais rápido resolver problemas por meio de formas intuitivas, mas não utilizando a matemática, porque utilizar a matemática demora mais. Podem os povos indígenas incorporar essas formas de conhecimento nas suas escolas, sem ir contra o direito das crianças de receber uma educação satisfatória? Podemos criar políticas públicas de ensino, currículos, metodologias de ensino, que aproveitem e valorizem os conhecimentos indígenas sem obrigar os povos indígenas a traduzir os números e as operações matemáticas? Não quero dizer com isso que os povos indígenas não possam aprender matemática. Pelo contrário, eles já estão aprendendo isso e o estão fazendo muito bem. Mas por que a matemática é tão importante e por que achamos que é a melhor forma de resolver problemas se sabemos que os povos indígenas já desenvolveram outras formas de resolver os mesmos problemas, ou pelo menos problemas semelhantes? Podemos permitir o ensino desses problemas. Podemos permitir o ensino dessas outras formas de resolver problemas. Enfatizamos a matemática porque achamos que essa é a melhor forma de resolver problemas, ou enfatizamos a matemática porque achamos que os problemas sociais mais importantes estão relacionados com o dinheiro. E se for assim, devemos impor relações baseadas e reguladas por meio do dinheiro em populações nas quais existe o dinheiro, sim, mas não é o meio mais importante das relações sociais? Podemos aprender das formas de resolver problemas ou estabelecer relações sociais daqueles povos indígenas que não priorizam o dinheiro? A matemática é um exemplo só,
Mas essas perguntas poderiam se relacionar com outros tipos de conhecimento, como a filosofia, as ciências naturais, a geografia, a história e outros. Então, essa é a primeira ideia que trouxe para resolver uma das dificuldades da educação indígena e para debater entre nós. Valorar o conhecimento indígena pelas suas formas de conhecer e resolver problemas sociais, pessoais e reais, e não pela sua semelhança com os conhecimentos que nós achamos de universais. Aqui quero trazer a segunda ideia. A educação indígena é um projeto para a sociedade toda e não só para as escolas indígenas. Existe uma exposição por trás da ideia de utilizar conhecimentos indígenas ou costumes indígenas para ensinar matemática, filosofia, ciências naturais e outros conhecimentos chamados de universais. Essa suposição é que, se utilizarmos costumes indígenas no ensino dos conhecimentos chamados de universais, como, por exemplo, matemática, então o aprendizado dos conhecimentos chamados de universais vai ser mais fácil e efetivo. Tomo um exemplo disso na prática de alguns professores ticuna no Amazonas brasileiro, de utilizar o trenzado de cestos para ensinar operações matemáticas. As crianças ticuna desenvolvem desde muito cedo a capacidade de produzir cestos e outras formas de artesanato. Uma estratégia no ensino das operações matemáticas na região é aproveitar essa capacidade das crianças. Como estratégia pedagógica, é uma das melhores ideias que existe. Permite que as crianças estabeleçam uma relação entre a matemática e os conhecimentos que eles já têm. Permite que as crianças pratiquem as operações matemáticas para um propósito político, que é a produção de cestos, e os cestos, da sua vez, são produtos úteis na vida produtiva da comunidade. A estratégia pode se explicar da forma seguinte: o ensino da matemática, ou da filosofia, ou da arte, ou das ciências naturais é mais fácil se ensinarmos esses conhecimentos por meio do que para as crianças indígenas já é familiar. Essa estratégia tem sido bem sucedida para trazer o ensino dos conhecimentos chamados de universais nas escolas indígenas. Permite trazer conhecimentos indígenas e conhecimentos não indígenas no ensino. Não duvido, nem acredito que alguém pudesse duvidar da utilidade dessa estratégia. Mas vale a pena levar em conta o seguinte: para o professor de matemática, os cestos são um instrumento, mas não o propósito da aula. O propósito são as operações matemáticas. Neste caso, a multiplicação. Mas uma criança ticuna sabe fazer os cestos, embora ainda não conheça as operações matemáticas. E muitas das pessoas mais velhas da comunidade sabem fazer cestos e continuam a fazê-los sem fazer cálculos matemáticos. Em tais condições, o conhecimento indígena da produção de cestos é um instrumento, mas o objetivo final é a matemática. Em outras palavras, o conhecimento que nesse caso é importante no contexto da escola é a matemática e não a produção de cestos. Além disso, as escolas são consideradas importantes dentro e fora da comunidade porque achamos que a educação escolar é um direito indispensável para que as crianças possam se desenvolver na sociedade. Então, os conhecimentos escolares são considerados importantes porque achamos que, sem eles, as crianças não podem se desenvolver satisfatoriamente na sociedade. Então, nesse conhecimento, a matemática, que é o conhecimento necessário para a escola, vira o mais importante. E a produção de cestos é, pelo menos, um pouquinho menos importante. Com isso, não quero sugerir abandonar o método de ensinar matemática por meio dos cestos, mas levar em conta algumas ideias implícitas na relação do sistema educativo com os povos indígenas. Relação que supõe que os conhecimentos chamados de universais são mais importantes do que os indígenas. Para entender como esses métodos poderiam fazer com que o conhecimento indígena parecesse de menor importância, quero mostrar uma semelhança. Durante o século XX, a partir da década de 1950, várias igrejas americanas chegaram na Amazônia colombiana e brasileira com o propósito de evangelizar os indígenas. E igrejas semelhantes chegaram na Amazônia do lado da Colômbia. Aliás, isso não aconteceu só na Amazônia, aconteceu também nos Andes, mas vou utilizar aqui o exemplo da Amazônia. O Instituto Linguístico de Verão, uma instituição que fazia parte daquelas igrejas, treinava missionários e missionárias americanas em algumas técnicas da linguística. Os missionários utilizavam essas técnicas para aprender as línguas indígenas.
Alguns missionários e missionárias atuavam como professores e criavam escolas nas aldeias, aproveitando que em muitas dessas aldeias não existiam escolas. Mas o propósito deles não era entender a complexidade, o valor daquelas línguas, nem proteger as línguas indígenas minoritárias. O propósito era traduzir a Bíblia, fazer com que os indígenas lessem a Bíblia e aceitassem a religião daquelas igrejas. E entendo, claro, que essa semelhança pode parecer uma provocação. Mas eu quero deixar uma coisa clara. O objetivo dos professores e professoras que utilizam os textos para ensinar matemática não é o mesmo das igrejas americanas da Amazônia. Nisso todos concordamos, ou pelo menos muitos concordamos. No entanto, vale a pena se perguntar, embora seja só por tomar precaução, se for possível que, sem querer, os nossos métodos atuais para ensinar os conhecimentos chamados de universais comuniquem a mesma ideia. Ou seja, que os métodos atuais de ensinar conhecimentos universais na escola levem as crianças a pensar que os conhecimentos universais são mais importantes do que os conhecimentos indígenas. Por que é importante levar essas ideias implícitas em consideração? Porque, como já falamos, os povos indígenas lutaram pelo reconhecimento dos seus conhecimentos e a sua incorporação em condição de igualdade com os conhecimentos não indígenas. Por meio dessa luta, conseguiram que as constituições dos países da América Latina reconhecessem que esses conhecimentos são iguais aos conhecimentos chamados de universais e são necessários para que os povos indígenas continuem a existir. Mas, como já dizemos na prática, os governos exigem das escolas indígenas o ensino dos conhecimentos chamados de universais, embora seja de forma imperfeita ou incompleta. No entanto, esses governos não se preocupam com a construção de currículos interculturais, ou pelo menos currículos que incorporem conhecimentos indígenas. Em outras palavras, os governos acham que os conhecimentos indígenas não são importantes, ou pelo menos não tão importantes quanto os chamados de universais. Por isso é importante fazer com que os nossos métodos de ensino não divulguem a mesma ideia. Por que na cena política dos nossos países é importante essa diferença? Se aceitarmos que os conhecimentos indígenas têm valor porque eles podem ser traduzidos aos conhecimentos matemáticos, filosóficos, da biologia ou da engenharia, então teríamos que supor que esses conhecimentos sempre têm tradução aos conhecimentos das ciências. E se aceitarmos isso, então aceitamos que os conhecimentos indígenas só são legítimos quando têm tradução para os conhecimentos científicos chamados de universais. O que aconteceria, por exemplo, se um governo com muito desemprego acha que é preciso construir uma usina hidrelétrica porque a indústria nacional precisa de energia, porque os trabalhadores do país precisam de emprego e as indústrias criam emprego? Mas no nosso exemplo, o melhor lugar para construir a usina são terras indígenas. E os indígenas estão contra a construção da usina, porque eles teriam que sair das suas terras e, embora ficassem, mudar o leito do rio atinge a fertilidade da terra e a presença de animais para caçar. O argumento dos indígenas pode incluir uma explicação sobre a fertilidade da terra, mas provavelmente os indígenas vão argumentar nos termos dos seus conhecimentos. Eles poderiam dizer que deslocar o rio atingiria as emoções da natureza. É possível. Que argumentem também, por exemplo, que por causa dessas emoções da natureza, ela vai produzir uma catástrofe. Cuidado! Um engenheiro ou engenheira criativos poderiam achar explicações da física, da geologia, da biologia, para afirmar que os indígenas estão certos. Engenheiros e engenheiras... mas essa não é uma atitude frequente entre engenheiros e engenheiras. Engenheiros e engenheiras acham que muitas usinas hidrelétricas já foram construídas sem catástrofes. E acham que muitas das catástrofes relacionadas com usinas hidrelétricas são erros de planejamento. Acham também que não deveriam acontecer catástrofes se a usina fosse bem planejada e bem construída. Economistas sensíveis poderiam dizer que, embora a usina seja útil para a economia nacional, também seria ruim para a economia indígena. Mas os e as economistas com maior frequência supõem que, depois de alguns anos, os indígenas receberão também os ganhos do crescimento econômico nacional. É importante lembrar aqui que este é um exemplo hipotético e não real. O importante não é o exemplo é um instrumento para ilustrar.
Vamos supor, no nosso exemplo, que os indígenas chegarem no Senado e o governo quisesse escutar os argumentos dos indígenas, aceitando que o conhecimento indígena é totalmente traduzível no conhecimento não indígena, ao conhecimento não indígena. Vamos supor, nesse exemplo, que os indígenas apresentam os seus argumentos no Senado. Vamos lembrar que este é um exemplo. Como resolver o conflito? O Senado teria que buscar a tradução do conhecimento indígena ao conhecimento chamado de universal. Para isso, pode criar uma equipe de profissionais, alguns deles poderiam talvez ser indígenas, mas o propósito da equipe seria traduzir o conhecimento indígena para um conhecimento compreensível nos termos do conhecimento chamado de universal. Geologia, física, química, biologia, pelo menos. Em outras palavras, precisamos de uma equipe de profissionais que devem dar uma opinião informada sobre a base do conhecimento chamado de universal. A mensagem, então, é que os indígenas dizem no Senado, que o que os indígenas dizem no Senado só tem valor se for reconhecido por estudos científicos, com conhecimentos que os científicos acham, que os cientistas acham legítimos. Mas se estiver dita nos termos indígenas, não teria valor. Não é isso igual do que supor que os indígenas tenham conhecimento menor do que o chamado de universal, ou que eles têm conhecimentos incompletos. Se isso acontece na política, então pode acontecer nas ideias dos profissionais indígenas. De novo, vale a pena explicar que para ter um diálogo político e pensar o futuro dos nossos países junto com os povos indígenas, é preciso traduzir ideias. Isso faz parte do processo. Parte do desafio dos jovens profissionais indígenas é participar dessa tradução. Mas se os jovens profissionais só aceitam os conhecimentos indígenas se fossem traduzíveis os conhecimentos chamados de universais, eles também aceitariam que uns conhecimentos são melhores do que outros. Como podemos, então, evitar o paradoxo de sugerir que os conhecimentos indígenas têm menor importância do que os conhecimentos chamados de universais? O que acontece se os conhecimentos indígenas não podem ser traduzidos aos nossos? Daniela Otero estudou a relação entre a dança indígena e as formas de produção e vida material na fronteira entre a Colômbia e o Brasil. Segundo a antropóloga, no caso dos cestos, quem faz os cestos em matemática tem conhecimentos visuais, percepções do espaço e percepções da cor e da forma. Podemos conservar e valorizar esses conhecimentos ou capacidades sem substituí-los pela matemática? Existe, por exemplo, um ritmo do trançado. Como o ritmo do trançado muda a forma e o tamanho do cesto? Quanta força precisa o trançado? Como saber, por meio do próprio corpo, quanta força precisa o trançado? Quando os indígenas tomam nas suas mãos o seu direito de chegar na universidade para aprender os conhecimentos chamados de universais, eles encaram um desafio semelhante. Durante as décadas de 1930 e 1940 e 1950, antropólogos e antropólogas ingleses debatiram sobre isso. No caso da educação indígena, eles debatiram sobre isso no caso da educação indígena nas regiões da África que eram ou tinham sido colônias do Império Britânico. Alguns desses profissionais afirmaram que era preciso integrar conhecimentos indígenas nas escolas. Outros e outras afirmaram que as escolas indígenas não precisavam incorporar conhecimentos indígenas. Esses profissionais achavam que a escola devia formar lideranças indígenas para defender os direitos dos seus povos dos governos não indígenas. Achavam que os conhecimentos indígenas deviam ser ensinados no contexto da vida indígena e não na escola. Por exemplo, o que os indígenas faziam na roça devia ser aprendido na roça. O que os indígenas sabiam da caça devia ser aprendido na caça e assim por diante. Esse debate não existe só na antropologia, mas também entre os povos indígenas e nas aldeias indígenas. Por exemplo, com o propósito de valorizar o conhecimento do trabalho na roça, no mato e na caça, os professores e professoras indígenas Muirimuina da Colômbia levam as crianças na selva e na roça. As crianças voltam com as roupas sujas, mas curtem muito esses dias. No entanto, muitos pais e mães indígenas não gostam disso. Dizem que eles enviam suas crianças na escola para aprender matemática e os conhecimentos da escola. Dizem também que, se quisessem ensinar para as crianças o trabalho da roça e da caça,
levariam eles mesmos as crianças para caçar e para trabalhar na roça. O reclamo faz sentido, porque a família sacrifica o aprendizado das crianças na roça e sacrificam a ajuda delas na economia familiar, para elas irem na escola. É pouco provável que as crianças aprendam o suficiente da caça e da roça se forem 1 ou 2 dias no mês, mas os professores e professoras devem dividir o tempo entre os conteúdos exigidos pelo governo e os conteúdos sobre a aldeia, e os conhecimentos sobre a aldeia. Com a mesma lógica, nós pensamos que os indígenas têm direito de aprender os conhecimentos universais, entre eles a matemática. Achamos que a matemática e a escrita estão entre os conhecimentos mais importantes para os povos indígenas porque eles precisam se defender das leis e da economia. Achamos que as crianças indígenas precisam aprender matemática porque podem ser roubadas se não entenderem a matemática. Achamos que as lideranças indígenas precisam conhecer as leis para se defender dos governos que vão tentar passar por cima dos direitos indígenas. Não há como negar que isso é verdade. Por enquanto, nesse caso, o propósito principal da educação indígena seria oferecer instrumentos para os indígenas se defenderem da sociedade nacional ou do governo nacional. Significa isso, então, que não pode existir nenhum governo que não queira ou procure passar por cima dos direitos dos povos indígenas? Significa isso que os não indígenas sempre vão querer passar por cima desses direitos? Significa isso que em qualquer contrato entre indígenas e não indígenas, os indígenas vão tentar roubar os indígenas, os não indígenas vão tentar roubar os indígenas sempre? Aceitamos que, então, que isso sempre será desse jeito? Por que os indígenas precisam aprender matemática e ser alfabetizados para se defender do resto da sociedade? Mas o resto da sociedade não precisa aprender a respeitar os indígenas, as suas terras e os seus direitos. Mas o que aconteceria se pensarmos em uma educação que mude essa situação? Essa pergunta traz, então, mais um desafio. Esse é um desafio muito importante para a antropologia e as ciências sociais em geral. Até hoje, pensamos na educação intercultural ou no currículo intercultural como uma necessidade das escolas indígenas. Mas por que as crianças das nossas cidades não devem aprender um pouco sobre a realidade dos povos indígenas? Por que as crianças do Brasil todo, do México todo, da Colômbia toda, não precisam aprender um pouco da língua guarani, da língua embera, da língua ticuna, da língua pirã, além do espanhol, o português e o inglês? Por que essas crianças não precisam aprender quem são os Cog, os Xavante ou os Aymara? Por que as crianças do resto da América Latina não aprendem um pouco sobre a contribuição dos povos indígenas na sustentabilidade dos recursos naturais dos nossos países ou da história desses povos? Então, quero fazer uma segunda proposta para terminar, que é a seguinte: para ajudar na luta dos povos indígenas pelos seus direitos e por uma educação relevante para suas lutas, é preciso criar currículos interculturais para todas as escolas e não só para as escolas nas aldeias indígenas. Antes de fechar, quero ler um trechinho de um livro que pode ser interessante para quem se interessar nesses debates, além dos livros acadêmicos. Faz parte de uma novela do escritor sueco Mikael Niemi. É uma novela de mistério que acontece no século XIX na fronteira entre a Suécia e a Noruega e que mistura camponeses e escandinavos e indígenas Sami. Um trecho refere-se ao que acontece nas escolas criadas pelo governo nas aldeias dos indígenas Sami. O trecho é o seguinte: é fácil pensar que o pastor de renas carece de capacidade para os estudos escolares. Porém, embora eles era fácil pensar que o pastor de renas carecia de capacidade para os estudos escolares. Porém, embora eles não liam livros, conheciam o movimento dos animais pela floresta em cada momento diferente do ano. Sabiam de cor centenas de raças de renas. Podiam achar o caminho até lagoas para pescar, até velhas terras de grama, até lugares onde crescem as bagas e os mirtilos. Nessa terra toda, desde a montanha até a beira do mar. Eles podiam dar conta dos seus antepassados por mais de 4 gerações, construir uma casa com a única ajuda de um machado e fazer roupas para o inverno com fios feitos de tendões de animais. Nunca se esqueciam de nada.
Para muitos assuntos, os habitantes dessas aldeias tinham conhecimentos mais amplos e profundos do que todos os professores universitários de Uppsala juntos. Então, é isso. Obrigado por me escutar. E aqui fecho minha fala. Vou deixar de apresentar. Eu peço desculpas, assim, se por causa de falar rápido, às vezes o meu português fica misturado com o espanhol. Não, tá ótimo. Muitíssimo obrigada, Maurício. Excelente reflexão. Agora eu vou abrir, fica aberta agora a palavra para comentários, perguntas. Quem quer começar? Alguém? Fátima, posso falar? Claro, Então, pode, Felipe. bom dia, eu sou o professor Felipe. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito, eu fui muito provocado por essa aula, tendo em vista que a minha formação inicial, Maurício, foi na alfabetização e ensino de matemática. Então, eu venho muito eu estou aqui em São Félix, no Recôncavo Baiano, e venho de uma militância nacional junto a alfabetizadoras da importância do ensino de matemática, da importância da alfabetização, e a gente sempre, num projeto muito freiriano de educação popular, afirmando que não há democracia onde exista analfabetismo. Então, o fundamento da nossa luta no campo da alfabetização e do ensino de matemática, ele sempre foi muito centrado na importância da aquisição desses conteúdos, do aprendizado desses conteúdos, o quanto antes. A gente acha, inclusive, um absurdo, Maurício, não sei se você conhece, o governo Dilma Rousseff implementou o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa para 8 anos. Eu lembro que nós fizemos um grande movimento nacional, que é absurdo. A própria Dilma quer alfabetizar os estudantes aos 8 anos. Então, eu me senti muito provocado. Eu tenho um trabalho com PET comunidades indígenas, e não é bem uma pergunta, eu gostaria que você comentasse um pouco isso. Como equacionar uma militância da educação popular, que é muito focada também na educação no campo, e na luta contra o analfabetismo, com esse etnocentrismo, com essa visão tão que você nos mostrou, que é de pouca troca em relação à educação intercultural que tem acontecido nas escolas indígenas, mas nós temos, no caso do Brasil, por exemplo, escolas rurais, interiores, onde a nossa grande luta é a alfabetização e ensino de matemática. Então, como equacionar isso? Você já disse na sua conferência, mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais. Eu fui muito provocado a partir desse lugar de alfabetizador e professor de matemática, que é a minha formação inicial. Estou aqui no ensino superior como um acidente, mas o meu movimento, onde eu me assento é nessa militância. Então, gostaria que você comentasse um pouco mais. Muito obrigado, viu, Maurício? Eu estou provocado. Já estou lá no grupo de alfabetizadoras do Brasil, nós somos quase 3.000 alfabetizadoras. Eu já estou dizendo para eles, vocês tinham que escutar esse cara. Ô Felipe, antes do Maurício falar, então, avisa o povo que vai estar disponível lá na TV PPGA, para o pessoal se inscrever e assistir a palestra do Maurício, certo? Bom, Maurício pode comentar, não sei que, né, a gente vai deixando um pouco, né, frouxo, aí Maurício fala e outras, quem quiser falar é só abrir o microfone. Obrigado, Felipe. Eu também gostaria de conhecer mais aquele trabalho de vocês com a educação popular. Eu gostei muito da sua intervenção, porque nos primeiros anos da criação das escolas indígenas e nos primeiros anos da criação do Conselho Regional Indígena del Cauca, que é a primeira grande organização indígena na Colômbia, e ainda a maior delas, que tem maior influência na luta dos povos indígenas, que de alguma forma orienta a luta dos povos indígenas na Colômbia. Essa organização ganhou muita inspiração, ganhou muita
sim, inspiração das ideias do Paulo Freire e da ideia da educação popular. E os primeiros esforços de criar escolas indígenas com conteúdos que incorporassem o conhecimento indígena estavam também orientadas muito pelas leituras de lideranças indígenas e também de pessoas que se solidarizavam com as intelectuais, que se solidarizavam com as lutas indígenas e que tinham lido as ideias do Paulo Freire ou que tinham participado em processos em América Latina em geral de educação popular. E como eu falei durante a apresentação, eu não acredito que deveríamos eliminar a matemática do ensino, mas sim que além de ensinar matemática e de ensinar essa matemática no contexto da vida indígena, deveríamos também criar espaços para dar valor, para valorizar conhecimentos que não estão baseados na matemática. Então, quais são as possíveis saídas para essa, na prática, para essa dificuldade? Uma delas, eu acredito, é que os governos locais e os movimentos indígenas também podem investir os recursos que eles recebem do governo em projetos de ensino fora da escola. Por exemplo, passar tempo investir na criação na Colômbia nós falamos na Amazônia colombiana eles falam de chagras. Acho que a palavra chácaras existe em português, né? Mas é o cultivo, né? A roça, ir na roça e trabalhar na roça. E investir nisso, investir em tempo e dar tempo para as crianças ir na roça. Muitas vezes o calendário escolar impede aos professores fazer isso, porque o calendário escolar não permite que durante o tempo da colheita os indígenas, as crianças possam ir com as famílias para trabalhar na roça. Então, eles ficam com as crianças na escola e as crianças deixam de ir na colheita e na roça. Então, uma possibilidade, né, de equilibrar é que, ao ter controle sobre o calendário escolar, os indígenas possam permitir que essas crianças possam participar de atividades que trazem o ensino prático da vida indígena, além de ir na escola. Então, essa é uma possibilidade. Mas, sei lá, isso é uma possibilidade prática que eu acho, mas existem muitas opções. Eu acho que também deveríamos pensar, né, em abrir as mentes dos estudantes e as nossas próprias mentes a forma diferente de conhecimento. Isso não é fácil, é muito difícil, e eu percebo isso também como professor universitário, né, como fazer com que os estudantes também saiam de preconceitos que eles trazem para se abrir para novas ideias. Eu acho que podemos ensinar matemática, mas podemos também ensinar outras formas de conhecer. E, bom, é isso. Mas não pare, por favor, não pare de ensinar matemática, né? É importante continuar com isso. Certo. Cecília e depois tem Lucrécia, eu acho. Obrigada. Aí, Vanessa, 3 pessoas. Obrigada, Malícia. Desculpe, eu perdi o final, porque minha internet caiu. Aí eu tive que sair para resolver. Mas eu acho que peguei a maior parte do que você falou. Que realmente isso é um tema importantíssimo e assim, algo que é muito bem-vindo aqui no PPGA, né? Essa discussão. Eu tenho trabalhado um pouquinho nesse tema de educação indígena e publiquei um artigo sobre um dos primeiros projetos
de educação indígena no Brasil contemporâneo dos anos 80, lá no Acre, com os Kaxinawá, onde eu estava presente e foi incorporado nesse projeto como se chamava animadora das escolas, né? Que era o que eu fazia enquanto eu estava fazendo pesquisa de campo, né? Então, eu sempre gosto de pensar sobre esse assunto, né? Mas a minha pergunta tem a ver mais com questões que se pode discutir com uma linguagem mais acadêmica do que você utilizou, então me perdoa se, né, eu vou puxar um pouquinho para debates mais teóricos, né? O caso de Everett e os Pirahã, né, é um caso que levantou uma questão muito assim que se poderia interpretar como uma nova forma de racismo, culturalismo científico, quer dizer, dentro do campo da linguística, que é essa ideia de que a linguagem determina até assim, numa larga escala, a capacidade mental das pessoas, né? Se você não tem os termos na língua para descrever certas questões, como você bem colocou, bastante, que dizem respeito aos saberes universais, então você não consegue nem pensar naquelas coisas, né? Então, foi muito controversa. E, para mim, quando eu soube desse estudo, aí eu fui procurar linguistas que eu conheço aqui no Brasil, que mandaram, deve ser aqueles mesmos artigos, e falaram, olha, é um estudo linguisticamente furado, né? Tem sérios problemas como um estudo linguístico. Mas já estava solto essa ideia de que existem culturas /línguas, né? Quando você faz essa ligação, onde se não pode pensar, se nunca vai ter um Einstein, se nunca vai ter uma pessoa, né, cientista nesses termos, não tem física, não tem matemática. Então, para mim, realmente, eu acho que você tem que, do ponto de vista antropológico, se tem que puxar para discussões sobre ontologia e epistemologia, e tentar problematizar a ideia de saber, né, o de linguagem como possibilitando tipos de saber, né, como algo que está aí, ou como uma ferramenta para produzir saber, tipo a linguagem como ferramenta para produzir saber, ou como um saber já dado, né? Conteúdo, que se costuma falar na educação escolar. Né? Então, eu acho que é muito importante questionar essa ideia de saber ou de produção de saber que vem junto com todo esse debate. Desculpa me alongar, mas muitos povos indígenas são bilíngues ou trilíngues, né? E muitos povos indígenas são bilíngues e trilíngues, inclusive em castelhano, português ou inglês, né? E tem muitos povos indígenas que são monolíngues em português ou inglês ou espanhol, né? Então, eu acho que isso já problematiza um pouquinho essa relação entre cultura, capacidade de produção de conhecimento e linguagem, mas eu gostaria de ir muito mais além dessa que é uma questão ontológica, né? Colocado em termos de ontologias distintas, né? Essa diferença como se a linguagem fosse um caminho para entrar em diferentes mundos de conhecimento e produção de conhecimento que são radicalmente distintos. E eu acho que tem que ir para a prática, né? O pragmatismo dos povos indígenas é incrível, né? Eles aprendem o tempo todo e duvido que esses povos que você mencionou, nos Imbira, devem saber contar em castelhano, pelo menos, né? Eles
podem falar coisas em castelhano, né? Não, isso é a coisa... Então, eu acho que você colocou de um modo bem claro para a gente, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, na realidade, a produção de conhecimento não tem essas fronteiras, né? Os indivíduos e os grupos forjam seus próprios modos de conhecer o mundo, as linguagens que utilizam para falar sobre o mundo, com o que vão apropriando durante toda a sua vida, numa trajetória ontogênica, né? Mais do que ontológica. Tem um ontopraxis, essa é uma palavra, mas tem essa relação forte com a ontogênese, né? do trajeto individual. Desculpa, falei demais. Não, Cecília, muito obrigado pela fala. Eu concordo com você. E você está certo ao dizer que esses povos indígenas podem aprender tudo o que seja matemática, seja o que for. Existem também até linguistas que levam essa tese do Everett até dizer que, por exemplo, povos que não utilizam verbos no futuro não podem conceber, não podem entender o futuro, não percebem o futuro, né? Então, para dizer que, por exemplo, esses povos não podem se integrar no capitalismo, ou participar do capitalismo, porque o capitalismo parte de uma concepção específica do tempo e tal. Mas não, o que eu quero dizer não é nesse sentido. Eu não concordo com a hipótese geral do Everett, ou com as interpretações que isso pode levar para sugerir que os povos indígenas não podem entender a matemática, ou não podem entender o conhecimento, vamos dizer, ocidental. Pelo contrário, o que eu quero dizer é que não são os indígenas que precisam entender a matemática. Eles já entendem, já estão estudando, já desde há muitos anos as escolas indígenas ensinam matemática. E se eles não pudessem aprender os conhecimentos, e se a língua fosse uma barreira para aprender conhecimentos não indígenas, então os indígenas não poderiam, como você bem falou, aprender espanhol, aprender português, ou até aprender inglês em alguns casos, sei lá, entender o mundo não indígena. E não é isso que acontece na realidade. Nisso você está certa. O que eu quero dizer não é que a língua indígena seja um limite para os indígenas entender o mundo não indígena. Pelo contrário. O que eu acho é que a língua da sociedade nacional do Brasil, do México, da Colômbia, e a sociedade brasileira, colombiana, mexicana, ainda não tentou entender essa outra forma de entender o mundo, de perceber o mundo, que é a forma indígena. De perceber o mundo sem matemática, de perceber o mundo sem biologia, de perceber ideias que aos nossos olhos parecem incompreensíveis. Por exemplo, a ideia de que uma montanha é um rio, por falar na ontologia, a montanha, o rio tenha vontade, tenha capacidade de decidir, tenha capacidade de se comunicar com os seres humanos. Então, o que eu quero dizer, ao tomar o exemplo do Everett, não é que os indígenas não podem entender a matemática, mas é que nós ainda não temos tentado entender o mundo sem matemática, e que essa forma de entender o mundo não é menor. E quando o debate leva a temas que não são da matemática, mas que leva a temas que são políticos, somos nós que temos a barreira de entender o que os indígenas estão tentando dizer para nós. Essa é um pouco a minha... Mas eu concordo com você totalmente nesse debate da linguística. Certo. Deixa eu ficar aqui na ordem. Então, Lucrécia, depois Vanessa, depois Hernenek. Valeu. Bom, primeiro, obrigada, Maurício, também adorei, agradeço muito, muito ter te ouvido.
E, na verdade, minhas contribuições são mais, assim, de comparações de outras regiões, né? Eu fiquei pensando, tenho também uma experiência em educação indígena. Na verdade, tem duas linhas que eu fiquei muito tocada no trabalho. Primeiro, ao comparar outros territórios, que eu trabalhei aqui com o CMBA, na Argentina, no Chaco argentino, sim, que não apareceram aí no mapeamento e me tocaram muito as questões. O Ernenek também está um pouco por dentro aí do trabalho. E eu também trabalhei no Acre, numa escola indígena, aí mas em outro tempo que não o da Cecília, muito mais próximo. E, bom, tem isso, e tem outra coisa que tem a ver sobre epistemologias, que também queria colocar aqui. Mas, lembrei, são bem sociológicas minhas contribuições, na verdade, mas pensando, lembrei muito do CMBA, lá na região das Missões, né? Porque eles mandaram embora. O CMBA, na Argentina, e no Brasil e no Paraguai também, demoraram muito a aceitar a escola, se a escola institucional, diferente que no Chaco e em outras regiões. Cada dinâmica indígena argentina tem umas variabilidades muito, enfim, muito específicas. Mas o povo MBA foi reticente à escola, muito tempo. E as aldeias que eu conheço lá, além de que quando a escola chegou com missão católica, no caso, eles conseguiram, num momento, uma década depois, as irmãs, as freiras já estavam fora, sim? E uma coisa muito interessante que eu queria saber se você tem algum mapeamento, assim, mais local e micropolítico, que acontece, que eu não tenho seguido, é que muitos criochos, sim, criochos, sobretudo polacos, poloneses, colonos, vão para a escola, porque a escola local é a escola. Então, acaba que eles acabam indo para a escola guarani, sim? Então, aí, um pouco vai tecendo essa política que você está sugerindo, diferente, né, com todas as complexidades conjunturais. O Bartolomeu Meliá, lá na região do Chaco, entre o Chaco e as Missões, tem muito, muito trabalho com essas questões, né, interculturais. E o Bartolomeu Meliá, entre outros, Bartolomé e os próprios povos guarani, tem uma luta muito forte com essas questões, e eu acho bem interessante, porque aí essas microações, né, de colonos estando indo para a escola indígena, que ao mesmo tempo tem todas as complexidades de gestão do conhecimento, epistemológicas, todas que você falou, é muito interessante. Além disso, lembrei, porque eu sempre me surpreendo muito com o Brasil estar mais avançado, entre aspas, nessas questões políticas, articulações políticas da educação intercultural indígena do que a Argentina. Certamente, mas isso, aí quando a gente vai para os territórios, acabam acontecendo essas coisinhas. Como eu falo, eu não sei o que acontece com esses crioulos. Tem trabalhos com esses colonos que estão indo para a escola, e as escolas são bem complexas e têm suas nuances. Já no Chaco, por exemplo, é diferente, né? Porque realmente o conteúdo de língua, de cultura indígena, além de que ele está super mediatizado por professores brancos, a cultura indígena aparece como um objeto, assim, coisas que você já falou, cultura, a gente vai aprender cultura e está numa cassinha, né? A gente fez um trabalho com o corpo, com mulheres, com memória e dança, e foi um trabalho muito conjuntural, né? Com um tempo curto e tal, mas aí a gente conseguiu trabalhar a partir de memórias corporais, memórias das danças, que isso não acontecia. E aí vai o gancho, porque eu me sentia muito convocada aí quando você falava das linguagens. Não é minha praia a matemática e tudo isso, é a antropologia do corpo. Mas conheço o trabalho da Daniela, estou tentando até trabalhar junto com ela, algumas coisas, e quando eu estou trabalhando muito com dançarino africano, e eu venho trabalhando com, sei lá, butô como epistemologia, dança animista como epistemologia, né? E quando a gente, enfim, essa questão logocêntrica, né, do conhecimento acadêmico também está muito presente. Então, tudo se traduz. Ontem mesmo, na aula de antropologia do corpo, essa questão de ter que traduzir para essa linguagem universal tudo, né? Tanto para falar que a gente pensa desde o corpo, que a energia do pensamento vem da vida, né? Que muita gente está falando isso e está... Todos experimentamos isso, né? Até quem não acredita que a energia do pensamento vem da vida, vai vir, né, do computador, do texto e tal. Mas isso está sendo falado. E acho bem interessante esses encontros, né? Entre epistemologias outras, que não são tão outras, né? Só é falar algumas coisas que acontecem de outra maneira. Mas, enfim, me senti muito tocada e agradeço. E é isso, os comentários.
Não, obrigado, Lucrécia. Existe uma situação que acontece com frequência nas escolas indígenas na Colômbia e no Brasil, na região que eu conheço, que é Tabatinga, com os ticunas, que é o seguinte: muitas vezes dentro das aldeias indígenas moram pessoas de famílias não indígenas que vão na escola indígena e as suas crianças terminam por se interessar, em alguns casos, mais na aprendizagem, no aprendizado dos conhecimentos indígenas do que as crianças indígenas às vezes se interessam. Aprende mais rápido a língua, lá onde tem, por exemplo, povos que esqueceram, ou que já muitas pessoas não falam a língua, e os professores estão tentando fazer com que as crianças voltem a falar, falem de novo, né? Muitas vezes as crianças não indígenas aprendem mais rápido. Essa é uma ideia que muitos professores indígenas têm, que as crianças não indígenas às vezes aprendem a língua mais rápido do que as crianças indígenas. Quando tem crianças que já não falam a língua dos pais ou dos avós, que é uma coisa interessante, né? As consequências do ensino dos conhecimentos indígenas nas aldeias indígenas. E algumas das coisas que você fala também me ajudam a estabelecer uma relação com o que já falou a Cecília, que é o seguinte: muitas vezes, por exemplo, os povos indígenas tentam traduzir os números para ensinar matemática nas línguas indígenas. E a metáfora que eles utilizam é a metáfora do corpo, né? Então, por exemplo, os Morimoina, então eles falam assim, uma pessoa, um corpo de uma pessoa, né? 2 é uma pessoa com companheiro. 3 é uma pessoa com companheiro e uma pessoa só. 4, uma pessoa com companheiro, outra pessoa com companheiro e uma pessoa só, né? Uma mão. Então, eles utilizam muitas metáforas, os Embera também, professores Embera, para traduzir na sua língua os conteúdos. A matemática também utilizam metáforas do corpo. Existem também trabalhos, né, que mostram como a história dos territórios, territórios indígenas e da presença dos povos indígenas, porque aqui na Colômbia uma discussão muito importante é a ideia de que os indígenas não são de lá, que esses não são os territórios tradicionais, que eles estão ali por causa de movimentos produzidos pela colonização, mas essas terras não são deles, né? E alguns estudos também tentam mostrar como as danças indígenas transmitem por meio da memória do movimento também esse conhecimento da história da sua relação com esse território. E é uma coisa muito, muito, muito legal, muito importante, assim, uma memória que não é verbalizada, que não se transforma em palavras, mas em movimentos do corpo. Isso é também um caso muito interessante a estudar. Mas, obrigado, né? Obrigado por essas ideias do que acontece lá na Argentina e no Brasil. Vanessa. Oi, bom dia. Eu gostei muito, queria parabenizar a palestra. Para mim foi, assim, pensei várias coisas aqui e dialogou com muitos trabalhos que eu já venho desenvolvendo, porque no meu TCC, né, na graduação, eu trabalhei com escola indígena, né, do povo Quiriri, e no mestrado, né, na dissertação, eu trabalhei também com essa escola, mas foi estudando a língua dentro da escola, né? E uma coisa que era muito falada por esse grupo, de uma reclamação do processo escolar, era porque é a falta de material didático. E aí, na sua explanação, eu fiquei muito curiosa se existe, porque tem etnias que atualmente nem conseguem, né, elaborar material didático, dadas as diversas dificuldades que existem. Então, né, falta verba, falta pessoas interessadas, falta programas que deem assistência para isso.
Os que, por exemplo, eles têm 2 materiais didáticos que já foram feitos, porém nunca foram publicados por falta de verba. Então eu fiquei pensando assim, como que nesse contexto que você nos apresentou, se pensa o material didático, dada as contradições que você expôs, né? Porque no caso deles, por exemplo, eles realmente... porque você citou aí a questão de que eles cobram que seja dado esses conteúdos universais, pelo que eu entendi, né? Aí você me corrigiu alguma coisa, porque falhou aqui em alguns momentos, mas eu queria ao inverso, eles cobram que seja dado os conteúdos culturais. E aí, por exemplo, se alguém falece, eles não têm aula, porque eles entendem que a aula é no ritual de morte. Várias situações, eles deixam de fazer aula na escola, né? Na sala de aula, e a aula é no ritual, ou em algum evento importante, ou até mesmo em congressos, é importante que os estudantes participem dos processos políticos, então isso tudo é visto como aula, né? E aí eu fiquei pensando, né, dado esses processos de contradições que você expôs, como que é a elaboração do material didático. E aí, outra coisa que eu fiquei pensando é como é que foi o processo de implementação dessas escolas, porque aqui no Brasil a gente tem casos bem extremos, né? Por exemplo, a comunidade que eu trabalhei, a escola indígena foi uma luta para eles conseguirem. Então, eles tiveram que reivindicar muito. E ainda hoje eles têm várias reivindicações para poder ampliar as potências dessas escolas, né? Então, eles têm reivindicações com relação à merenda, farda, verba, programas para a formação de professores. E a gente tem outros contextos aqui. Eu vi uma palestra de uma moça uma vez, que era sobre uma comunidade de recente contato. E aí ela usava termos como a escola é alienígena, a escola é estranha, a escola é vista pela comunidade como algo de outro mundo, né? Um mundo muito alheio à realidade da comunidade, e a escola surgiu como uma imposição. E aí eu questionei ela, porque eu achei essa realidade muito distante de tudo que eu vinha estudando. E ela me mostrava que esse termo alienígena eram os próprios indígenas que usavam para se referir a processos escolares, porque a escola ela foi um movimento imposto para, não é associar a melhor palavra, também integrar não é a melhor palavra, mas para aproximar essa comunidade da sociedade da região. Então, eu queria entender como foi, mas se você puder falar brevemente sobre isso, né? Bom, você e o professor Felipe me inquietaram muito no sentido de ter uma história que eu lembrei, e eu queria trazer esse breve comentário como uma contribuição, né? Que foi o seguinte, aqui na Bahia, as escolas, tanto indígenas como não indígenas, elas estão dentro de um sistema chamado Núcleo Territorial Educacional. E aí cada região da Bahia tem o seu próprio núcleo. Daí os de lá, eles tiveram um ritual, e a semana toda é de preparação para esse ritual, e no final da semana são 3 dias, né? Seguidos, direto. E aí, nesse processo de preparação, os alunos estão sempre fora da sala de aula. E ocorreu uma denúncia de que a escola estaria forçando os estudantes ao trabalho, como que diz? Ao trabalho infantil. Porque realmente eles ficam cavando, eles ficam fazendo roupas, eles ficam... e é o tempo todo, é assim, o dia todo. E aí o pessoal do NTE foi e questionou ao diretor, né? E o diretor, esse diretor em específico, ele ficou numa situação muito complicada, complexa, porque ele não é indígena. E aí, ao mesmo tempo que ele fica à mercê de uma burocracia que impõe determinadas coisas que a comunidade não quer, ele também fica à mercê da política local da escola. Porque aqui na Bahia se tem um problema muito grande, porque só pode ser diretor de escola indígena a pessoa que passou no concurso público. Só que boa parte dos concursos para entrar em professor não é concurso público efetivo, é REDA. E aí, quem entrar na escola indígena por esse concurso REDA não pode ser diretor. Então, muitos diretores de escola indígena são não indígenas, em que pese na legislação a gente se preserve o direito a ter diretores indígenas, né? E aí ele chamou o pessoal para ir, tentou dialogar, falou para eles irem lá na comunidade, o pessoal da NTA não queria ir, e aí ele fez a provocação que se eles prosseguissem com a denúncia e quisessem, né, fazer alguma inferência sobre a escola, que eles iriam se ver com os índios. Ele usa essa frase porque eles têm muitos problemas com os indígenas, como eles são muito politicamente mobilizados, eles evitam entrar em conflito com os indígenas. E aí eles foram lá. E quando chegaram lá, fizeram vários questionamentos ao cacique e tiraram fotos. E aí o cacique mostrou, ó, tá vendo isso aqui? Eles estão, para eles fazerem essa roupa aqui, eles vão ter que contar
quantas folhas eles vão usar, eles vão ter que contar quantos nós eles vão ter que fazer e tal. E aí foi mostrando o processo matemático, né, que envolvia aquilo ali. E aí foi mostrando também o processo biológico, porque eles tinham que reconhecer as plantas que iam usar, tinham que reconhecer em que momento iam usar cada planta. E aí foi mostrando um conjunto de processos que tem a ver com esses conhecimentos universais, mas que estavam totalmente fincados com aquelas práticas culturais. E aí, a partir disso, se resolveu esse conflito e se acabou por aí a situação. Mas eu acho muito interessante isso que você traz, dessa tradução de como os não indígenas têm dificuldades de compreender os processos próprios das comunidades indígenas e, no entanto, seja o tempo todo cobrado e reforçado que eles entendam os nossos processos. Você fez uma provocação muito interessante no sentido de questionar por que eles têm que sempre conhecer os nossos conhecimentos e nós não temos que conhecer os deles, né? E aí eu diria até mais além, porque aqui no Brasil a gente tem o Dia do Índio, né? Que é um dia que as escolas tradicionalmente vestem as pessoas, os estudantes de índio, e ensinam um conjunto de perspectivas extremamente estereotipadas e deturpadas do que são os povos indígenas brasileiros. Então eu fico me questionando, além até do que você falou, que por que a gente tem que aprender sobre os indígenas de uma maneira tão deturpada, né? E eles precisam aprender nosso conhecimento da maneira mais eficiente possível, sendo que às vezes esses conhecimentos nem vão servir para eles, em muitos aspectos. Mas, enfim, eram essas minhas provocações e comentários, e agradecer. Eu estou até um pouco arrependida de não ter pego o curso que o senhor vai dar esse semestre, mas eu peguei aqui o seu e-mail, eu acho que temos muito a trocar, e estou muito feliz de ter participado desse momento. Obrigada, professor. Obrigado, Vanessa. Só um instantinho, Maurício. Vanessa, esse curso do Maurício, a gente vai ter uma versão para extensão, tá? Então, a gente vai divulgar, tá? Vai ser uma versão condensada e todo mundo, pelo viés da extensão, vai poder acompanhar. Tá bom? Segue, Maurício, por favor. Então, obrigado, Vanessa. Você coloca vários temas que são bem... complexos e difíceis de resolver. O primeiro é o assunto dos materiais, né? Então, existem poucos materiais, existem tentativas de fazer materiais, né? Mas às vezes com poucos recursos. Às vezes também, como a Cecília colocou lá no chat, no comentário, um governo produz alguns materiais, o governo seguinte não utiliza esses materiais porque eram do governo anterior, e às vezes também existem materiais produzidos pelos mesmos indígenas, mas o governo não utiliza esses materiais porque a produção dos materiais não utiliza o tipo de desenho que o governo quer, o que o governo acha que é certo, né? As cores, sei lá. No caso da Colômbia, alguns povos indígenas tentam produzir os seus próprios materiais, mas com poucos recursos. Então, os materiais, às vezes, não têm suficiente, a publicação não é suficientemente ampla, então chega em algumas aldeias, mas não em outras. E também acontece que, às vezes, é também difícil, bom, a gente tem que aceitar isso também, desde o ponto de vista do governo, por exemplo. Aí vou te dar o exemplo dessa cidade... Letícia, Tabatinga, onde eu trabalhei. Na cidade de Tabatinga, tem uma aldeia ticuna. Tem várias aldeias ticunas, né? Mas todo mundo fala a língua ticuna e as escolas podem utilizar os materiais das outras escolas. É um material só para todas as escolas da aldeia ticuna, das aldeias ticunas. Mas, do lado da Colômbia, as aldeias não são de um povo só, mas misturam vários povos. Então, você tem na mesma aldeia Ocainas, Ticunas, Murumoina, tem vários povos.
para o professor, dar uma aula na língua indígena é muito difícil, porque qual das línguas ele tem que escolher para dar a aula? Então, se ele escolhe a língua ticuna, os professores murumoina vão falar, mas as minhas crianças estão aprendendo ticuna, legal, mas não estão aprendendo a murumoina. O pai, o Kaina, ou a mãe, o Kaina, vai dizer, sim, mas a minha criança fala a língua Kaina, então por que ela não pode aprender na língua Kaina? E se você levar isso à produção de materiais, então tem o mesmo problema, porque temos materiais na língua Kaina. O problema é que nunca temos desenvolvido um sistema para produzir esses materiais, porque o governo não se interessa por investir nisso. Se tivéssemos, poderíamos, eu acho que teríamos a capacidade. É difícil, porque pelo menos na Amazônia colombiana temos ao redor de 52 línguas indígenas diferentes. Mas nem todo mundo está no mesmo lugar, né? Vamos ter escolas que vão ter 3, 4 línguas diferentes. Então, poderia ser ter materiais para essas escolas. Sim, a produção de materiais é muito difícil ainda. E tem um problema além disso, que é a inserção da internet, né? Então, agora as crianças se interessam muito pelo que acham na internet e tal, e os professores acham que eles precisam integrar essas novas tecnologias, e essas tecnologias normalmente também não estão nas línguas indígenas. Aí temos muito para fazer ainda. O segundo problema que você apresenta é o de a relação entre trabalho infantil e escola. Então, eu acho que lá esse problema é mais fácil de resolver, e nós temos que evitar o preconceito de que todo trabalho que acontece entre os povos indígenas é exploração. E entender que boa parte do que as crianças indígenas aprendem, elas aprendem trabalhando, participando na vida da comunidade. E aí é importante levar isso. E eu acho que os professores das escolas levam isso em conta. Mas, no que eu já vi no caso do Brasil, o governo brasileiro coloca muitas barreiras para os professores levarem as crianças na roça, por exemplo, ou participar nas atividades políticas ou sociais. E no caso da Colômbia, tem a contradição que eu já falei, que é uma contradição que existe também entre os pais, né? Eu não mando a minha criança para a escola para ela aprender o que ela deveria estar aprendendo na roça comigo. Lá é para aprender outra coisa. E quando ela vai na roça comigo, então ela aprende isso. Porque lá tem também uma dificuldade que é o que vai acontecer com essas crianças quando elas sejam adultas. O que elas vão fazer. Em muitas comunidades, em muitas aldeias indígenas, existe também a ideia de que, não, eu não quero a minha criança ficar recolhendo pupunha, ou ficar, sei lá, fazendo farinha de mandioca. Não, eu quero ela ser funcionária, eu quero ela ter um trabalho, ter essa expectativa existe também entre os pais, né, por causa de pensar que a vida indígena é mais difícil do que a vida não indígena, que é também, de uma parte, um engano, né, mas é uma expectativa legítima, que devemos levar em conta. E, finalmente, existe ainda entre muitos indígenas, muitos povos indígenas, um paradoxo, e o fato da escola ter entrado na comunidade, ter chegado na comunidade como um instrumento de civilização, de tirar o conhecimento indígena e substituir esse conhecimento indígena ou a língua indígena pela língua nacional, né, que era a ideia da maioria dos governos da América Latina no século XIX. Nós temos que civilizar os indígenas, então vamos levar escolas para lá para civilizar os indígenas. Então a escola permanece nessa ambiguidade, né? Mas os povos indígenas, pelo menos aqueles que eu conheço, que eu já visitei, a maioria das organizações indígenas e das organizações indígenas
na América Latina, decidiram apropriar a escola indígena, utilizar a escola indígena para defender os seus direitos. Então, como fazer com que uma instituição que chegou para ser colonizadora se transforme em uma instituição que um aparato, sei lá, em um instrumento para defender os direitos dos povos indígenas? Esse é o desafio que, bom, e eles estão tentando encarar. Pode seguir, Nenek. Oi, está me ouvindo? Maurício, sim. Muito obrigado. Realmente sua palestra foi instigante em todos os sentidos, tem muito a ver com, mesmo que não é tematicamente, eu não trabalho com educação propriamente, mas a problematização é muito parecida a muitas coisas que eu trabalho, então vai ser mais uma questão aí de levantar pontos, né, para poder começar um diálogo e, obviamente, saber sua opinião em relação a essas questões, né. Eu levantei aqui, ao redor da sua fala, né, que tentei esquematizar, sistematizar, 4 pontos, né, ou 4 pontos de diálogo, né. O primeiro, que me parece que é o mais forte, né, e que talvez atravessa toda a sua fala e as suas respostas, é como nos relacionar, valorar, enfim, legitimar, né, essa diferença ou alteridade, né, sem os universais, mas também sem o relativismo questionado, né? Ou seja, são 2 extremos através dos quais a gente se relaciona com a diferença, com a alteridade, e eles são problemáticos em vários sentidos, né? Você, obviamente, se centra mais no assunto universal, mas é um espelho do relativismo ao mesmo tempo, né? Essa universalidade, né? A suposição do universal, e através dessa suposição do universal, relativizar para universalizar, né? Ou seja, porque o relativo só é valorizado quando tem um suposto de universal relativo que pode dialogar com os outros universais relativizados através das trajetórias humanas, né? Eu achei muito interessante o assunto da matemática, porque ele objetiva um problema muito... Ele elabora, coloca a questão de um jeito muito singular, né? Eu trabalho com muito parecido a essa questão da controvérsia, né, da matemática, se vai, não vai, se os povos têm matemática, não têm matemática, através de outras categorias, né, político, história, cultura, meio ambiente, né, a própria ideia de tradução, todas elas têm sempre essa tensão, né, e na matemática tem uma coisa muito forte, que é a parte cognitiva, né. E aí esse universal que parece que a gente universalizou, como, ou seja, é um inquestionável do universal, né? Todo mundo pode, tem e sabe matemática, né? Mas a pergunta é, o que é matemática, né? Assim como a gente se faz, o que é o político, né? Você falava, né, quando chegou lá a campo, né, nos seus primeiros trabalhos de campo, que eles não entraram muito na questão da antropologia e chamaram você logo como professor, né? É um lugar de tradução, antropologia não tem esse lugar. Eu não sei se você fez campo no Brasil, mas quando eu fiz campo, aconteceu comigo no México uma coisa muito parecida. Ninguém sabia que era um antropólogo, né? Mas aqui, quando cheguei ao Brasil, trabalho de campo, todo mundo sabia que era um antropólogo. E não só sabia se não tinha um papel do antropólogo dentro do processo político, que eu trabalho com assuntos de políticas indígenas e tal. E então, o que eu estou falando com isso é que essas categorias como matemática, como política, estão atravessadas por essa ideia do universal. A própria política, se você, por exemplo, falar abertamente os indígenas, bem entre aspas, e como vai ficar gravado e essas coisas, para não gerar um mal-entendido, não tem política, né? O movimento indígena, os próprios movimentos políticos vão falar, não, tem política sim. Sim, mas o que é a política, seria a pergunta, né? E aí hoje estamos nesse assunto, como valorizar e nos relacionar com essa diferença, né? Sem os universais, que podem se tornar imposições epistêmicas, coloniais, enfim, mas também se relativizar, né? Que aí passa por uma fronteira de alteridade onde a gente não vê que tem uma relação construindo essa tradução, que eu acho que você está nos propondo no final, mediada de tradução, não no sentido linguístico, que eu entendo que você está questionando, mas antropológica, né? E aí eu penso, aí passaria ao segundo ponto, que eu acho que também
pelo tema em concreto que você trabalha, seria porque o que é educação? Por que educação? Educação e escola, né? E eu acho que esse lugar se torna, né, e aí a pergunta, tipo um pouco reflexão, mas é uma pergunta, né, se torna um lugar de tradução dessa relação, né? Porque, como, por exemplo, aqui estava nos contando Vanessa, no Nordeste existe um chamado muito forte a que apareça nas escolas. Mas a escola aqui, muitas vezes tem esse sentido que estava dando Vanessa, aqui no Nordeste, de incluir aí uma escola indígena, controlada por indígenas, né? Criada por indígenas, uma currícula indígena, né? Agora, em outros lados, não. A escola é o lugar para aprender do branco, né? É o lugar para ser o outro. Porque o que a gente sabe está em outro lugar. E então, o que a gente quer saber é matemáticas, português, quer saber computação, quer saber medicina, e isso são como se fossem saberes separados. E a escola, que é a mesma coisa, tem operações diferentes de tradução, do que educar, do que... E aí, então, a questão volta para o primeiro assunto, né, também. Como nos relacionar sem uma ideia universal de escola, mas também se relativizar a que cada caso é um caso, né? O que está acontecendo aí? E essa é a minha pergunta, né? Assim, o que está acontecendo? O que é escola, né? Porque escola é muito diferente na Colômbia, é muito diferente no Brasil, no México, né? Aí, só como um parênteses nesse sentido, pensar um pouco a ideia que você estava falando do assunto da tradução. No México tem algumas línguas, como o Ñañú, que tem uma tensão muito forte entre linguistas e indígenas, porque os indígenas estão criando a própria gramática, né? E a gramática passa pela grafia também. E é uma tensão muito forte. Quais que são os cânones para escrever a língua, né? E quais são as categorias para traduzir essa língua? E é uma tensão assim imensa, né? Assim, debates que levam a criar. Tem uma academia de língua Ñañú, que é indígena. Tem os linguistas que querem fazer um concílio, tem outros que falam que é impossível, que eles estão fazendo, que apenas corresponde. E aí tem essa controvérsia que eu acho que vai muito também com esse assunto da educação. E também, assim, dentro desse parênteses, penso também como funcionaria esse problema, que é muito concreto, em línguas que têm números, como as maienses, né, no México, que tem números, tem matemática, obviamente baseado no 20, mas opera a numeração, né? Aliás, o zero também é operado aí, enfim. E aí também joga, né, um deslocamento do problema, e eu acho que seria interessante você nos contar um pouco se é que sabe, ou pensar um pouco nesse sentido, né? Aí o terceiro assunto, que eu não sei como definir muito bem, mas assim, esse problema final, que tem a ver talvez com a questão colonial, no sentido da colonialidade, né, no momento histórico, do Estado-nação, né? Você falou uma coisa assim, se sempre o outro, né, enquanto a sociedade nacional for sempre essa alteridade, né, qual que é o lugar dessa educação, né? Sempre, então, é para aprender o outro, para se defender do outro, para entender o outro, né, para estar na defensiva, e qual que seria esse ponto de tradução? E aí eu pensei, aí é uma reflexão apenas, né, que me parece que é um pouco sua conclusão em um outro sentido, né? Você falou que o importante seria ser interculturais em todos os sentidos, né? Ou seja, não apenas o indígena ser intercultural. No México se debate muito isso em regiões multiculturais, onde tem indígenas, não indígenas, que se fala educação intercultural nesse sentido amplo, né? Assim, indígenas, não indígenas, camponeses, tem algumas regiões onde tem esse debate, mas fiquei pensando que é justo isso, enquanto a sociedade nacional seja branca, no sentido que propõe os indígenas, obviamente, isso é uma obrigação, né? Talvez transformando a sociedade, aí também pensando na questão política, né? Quando a sociedade não seja mais branca, né? Não no sentido de racial apenas, né? Sim, no sentido que os povos indígenas levantam, né? Talvez aí, então, existiria isso que você está falando como interculturalidade que não seja apenas indígena e a gente tenha esse ir e vir. E já para fechar também pelo tempo, desculpa aí por me estender, pensar um pouco no Nordeste, que é onde eu trabalho aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, no Nordeste, principalmente, tem uma categoria muito forte, chama retomadas, né? A Vanessa, que estava falando antes, que ela conhece bem, trabalha com essa categoria no assunto da educação, e sempre tem um trípode, né? Ou às vezes mais, né? Mas ele é retomar a terra, retomar a saúde, né? Retomar a cultura e retomar a educação, 4, dependendo, né, também.
e a educação é muito forte, retomar passa pela educação, pela escola, né? Então, talvez aí você pode ter aí uma entrada para entender aqui o Nordeste, né? Porque tem muito a ver com o que você está trabalhando, obviamente, através de outra problemática, mas a ideia de retomada passa por esse assunto da educação, até que ponto, né? A educação é uma tradução, né? Ou até que ponto é uma produção, ou até que ponto é um diálogo ou um processo intercultural, né? Aí tem muitos processos interessantes que depois a gente, com o tempo, vamos dialogando. Então, como você viu, são perguntas, mais comentários, e agradecer, Maurício, que achei muito instigante para poder continuar o diálogo. Obrigado, Henrique. Não sei muito bem como responder, mas vou começar pela última parte. Eu ainda não conheço a situação dos povos indígenas do Nordeste brasileiro, mas essa ideia de retomada que você explicou tem muita semelhança com a origem das lutas indígenas pela educação e pela terra na Colômbia, principalmente na região dos Andes, que falam lá de recuperação, né? Porque a ideia deles era que as terras dos povos indígenas tinham sido tomadas por grandes fazendas e eles queriam recuperar essas terras. E a educação tinha um papel nessa recuperação, no sentido dessa recuperação não ser só uma recuperação da terra, do espaço, quer dizer, mas também do exercício do governo próprio dos povos indígenas, de se governar eles, segundo as suas leis, a partir das suas próprias autoridades, e para isso era preciso ensinar de novo as crianças que tinham esquecido isso durante os anos da tomada das terras pelas fazendas, tinham esquecido quais eram as autoridades indígenas, tinham esquecido a língua indígena, né? Então a escola também tinha que chegar para recuperar esses conhecimentos que tinham desaparecido, que estavam desaparecendo, estavam se perdendo durante o processo. Então acho interessante. Agora, a primeira pergunta que você fez é talvez a mais, ou a primeira ideia que você propõe é talvez a mais difícil, né? Em como entrar em um diálogo que reduza as hierarquias de conhecimentos, mas sem cair na ideia de que do relativismo tudo é legítimo, tudo tem valor, porque isso também passa pela exposição de que, no final, não existem diferenças culturais, ou as diferenças culturais não são importantes, ou as diferenças são superficiais, ou também permite legitimar racismos ou outras formas de exploração. Não sei como resolver isso. Acho que é um desafio importante, é um desafio que exige da antropologia sair um pouco da sua própria natureza, né? Da ideia de que, porque normalmente nós temos que defender o valor das ideias de sociedades, dos costumes de sociedades que são diferentes das dominantes. Mas, às vezes, precisamos pensar se existem valores que são universais. E eu acho que, na antropologia, não deveríamos fugir de, às vezes, levar em conta essa possibilidade, né? Para não, como você disse, não cair no relativismo. Mas seria, assim, um pouco arrogante sugerir que eu tenha uma solução para isso. Eu espero que vamos ter tempo para continuar nessa discussão. E é verdade que as escolas não têm a mesma função, ou não têm o mesmo significado em todos os povos indígenas, ou em todos os países, ou em todos os lugares. Eu acho, por exemplo, já que você menciona o México, uma diferença interessante,
que no México existe um esforço. É verdade que às vezes cai um pouco no racismo e também nessa ideia de que antes da chegada da colonização espanhola, os povos indígenas eram grandes povos, monumentais, com grandes construções, e hoje os povos indígenas são pobres e não desenvolvidos e são uma barreira para o desenvolvimento do México. Essa ideia existe, mas existe também a ideia de que há um valor no conhecimento da história dos povos indígenas do México. E acho que outros países da América Latina também têm alguma coisa a aprender disso, né? Só que essa ideia não deveria ficar na ideia dos indígenas do passado, mas deveríamos trazer isso também para reconhecer o valor dos povos indígenas do presente. Mas é importante reconhecer. Eu acho que as escolas têm... já a Vanessa falou sobre isso, já falamos com a Vanessa sobre isso, que as escolas têm também essa ambiguidade, né? Elas têm um potencial de transformar a sociedade e, ao mesmo tempo, têm o potencial de funcionar como instrumento de colonização e de controle do Estado. Então, nesse caso, nós deveríamos investir na primeira possibilidade, no primeiro potencial. Desenvolver aquele potencial da escola como instrumento de fortalecimento das lutas indígenas. Não que isso seja fácil, porque a escola traz as suas próprias contradições e as suas coisas, e os seus próprios paradoxos, mas temos que tentar. É isso. Mas eu espero também que seja possível continuar com essa conversa por um tempo mais longo. Ok. Mais alguém quer fazer uma intervenção? A gente já chegou aqui no nosso teto, no limite do nosso tempo. Bom, acho que não tem mais ninguém, não tinha ninguém inscrito, certo? Bom, então, mais uma vez eu quero agradecer a palestra de Maurício e, né, acho que foi excelente e é um bom começo aí para Maurício vai estar conosco, né, nos próximos 2 anos, não é isso, Maurício? O contrato, né? Então teremos muita coisa muita conversa para trocar, inclusive presencialmente, se Deus quiser, ano que vem. Obrigada, Maurício, obrigada a todas, todos, tá? E peço, então, essa palestra vai estar disponível na TV PPGA UFBA, lá no YouTube, por favor, peço que vocês entrem, que se inscrevam, que vejam, né, os vídeos, as palestras do canal, tá? Obrigada mais uma vez, eu vou desligar aqui a gravação, e bom final de semana. Obrigado, Fátima, obrigado, Hermenek, Guilhermo, Carlos, todo mundo, então, muito obrigado pelas contribuições e pelas perguntas, e aí eu fico também pensando naquilo que vocês colocaram. Obrigado, Fátima, pelo convite. Ok.